Olá, muito bom dia a todos aí de casa. Estamos aqui nós mais uma vez com o programa Tempo Bom. O seu compromisso com a informação de qualidade nas manhãs de sábado. Bom dia, Alex. Bom dia, Eileen. Bom dia, pessoal de casa. Sejam muito bem-vindos. Tempo Bom é o espaço do agronegócio, da agricultura familiar, da sustentabilidade e de vários outros assuntos. A gente também fala de cultura, inovação, economia de uma forma dinâmica, buscando contextualizar os temas e se aprofundar neles, sempre ouvindo a opinião de especialistas. Exatamente. Vamos então para as novidades que preparamos para esta edição. Hoje vamos falar de citricultura. O cultivo de citros, em especial a laranja, transformou o Brasil no maior produtor mundial desta fruta. Mas os citros exigem atenção permanente em virtude, Aileen, do alto índice de pragas. É verdade, Alex. Na primeira parte da nossa reportagem especial, vamos contar um pouco da história dos citros no Brasil e no Espírito Santo. Na segunda parte da matéria, você vai conferir os números do mercado e vai saber também como anda a produção aqui no nosso estado, no Espírito Santo. Pois é, a gente aqui não produz sequer para atender ao mercado capixaba. E existe aí, portanto, um potencial de expansão. E na entrevista da semana nós vamos falar com um especialista em citros que vai trazer detalhes acerca da grande suscetibilidade às doenças e de como as pesquisas científicas são cruciais para manter as lavouras a salvo. Descobrimos uma variedade, uma propriedade de um produtor, a gente traz, faz as avaliações, devolve para o agricultor, porque é específica para aquela região dele, para aquele local dele. Nosso programa também vai trazer informações sobre os próximos eventos técnicos e também a respeito do Dia Mundial da Água, que será comemorado agora no dia 22 de março. Tudo dentro do quadro Tempo Bom Notícias. E teremos ainda uma reportagem sobre um projeto de educação ambiental muito bacana desenvolvido no centro de Vitória. É a horta comunitária Quintal da Cidade. Tudo isso você confere a partir de agora. Fique ligado, porque o Tempo Bom já está no ar. O Tempo Bom traz essa semana o tema da citricultura. Você sabia que o Brasil é o maior produtor mundial de laranja? O país responde por 25% de toda a produção de laranja no mundo. Os outros grandes produtores são os Estados Unidos, a China, Índia, México, Egito e Espanha. Todos juntos, incluindo o Brasil, representam quase 70% de tudo que é produzido de laranja no mundo. A expectativa da safra 2017-2018 aqui no país é grande e os números serão divulgados até o mês de maio deste ano. E assim que for divulgado, traremos para mostrar aqui no Tempo Bom Notícias. Mas para manter a produção em escala comercial é necessário se livrar das pragas, que atingem as laranjas e outras frutas cítricas de forma muito frequente e muito agressiva. Vamos acompanhar a reportagem. A árvore frutífera mais conhecida no mundo é um citrus, a laranja. Sua origem é asiática. De lá foi levada para o norte da África. Na Idade Média chegou à Europa, de onde se espalhou pelo mundo. O cultivo no Brasil existe desde o tempo da colonização. Mas foi só em 1930 que o plantio de laranja adquiriu importância comercial no país, concentrado em São Paulo, estado que até hoje é o maior produtor nacional. Na década de 40, o Brasil exportava 12 milhões de caixas de 40 quilos todo ano. Aqui no Espírito Santo, no norte do estado, havia 400 mil plantas. A cultura dos citros é muito suscetível às doenças. Nos Estados Unidos, maior produtor nos anos 60, uma praga dizimou as lavouras e o Brasil acabou sendo beneficiado. Mas uma doença conhecida como tristeza dos citros logo chegou por aqui.
e os produtores brasileiros sentiram na pele os efeitos que uma praga pode causar na lavoura. Essa nova crise foi superada graças às pesquisas e experimentos científicos feitos em Limeira, no interior paulista. A solução estava no nosso limão galego, também chamado de limão cravo. De genética rústica e resistente a pragas, foram feitos cavalos da planta para enxertia nos demais citros. Ele é tolerante à tristeza do citro, que é um vírus que é multiplicado, disseminado num país a partir do pulgão preto. Como o limão galego tolera a multiplicação do vírus, ele possibilitou a expansão da citricultura em todo o país e garantindo que ela crescesse a esse nível que ela cresceu. Nos anos 2000, nova praga surge e, mais uma vez, as pesquisas conseguem superá-la. Agora, unindo o limão galego a um cavalo de citros asiático chamado Cleópatra. Nessa ocasião, a mudança foi para Sunqui, mas principalmente para Cleópatra, uma tangerina, né, que suportou e fez com que a citricultura pudesse caminhar. Principalmente para a laranja-pera, porque é a mais plantada no país, né? Então, depois do limão galego veio a planta Cleópatra. De que origem é essa planta? Ela é chinesa, né, de fora do país, mas ela tem esse nome rico, né, Cleópatra, a rainha lá do Egito. E ela possibilitou, no caso que eu expliquei, existem outros cavalos que toleram a tristeza, mas no caso da laranja-pera é a Cleópatra que fez com que ela permanecesse em produção por até hoje, né? De lá para cá, avaliações constantes, monitoramento intenso e rastreamento de cada clonal têm sido fundamentais para garantir a manutenção da cadeia produtiva. A gente sabe, né, que esses materiais têm essa característica genética, né, comprovada através de pesquisa, né, que vem sendo desenvolvidas há vários anos, né? E a partir daí, com essa comprovação, a gente tem certeza que a gente está fornecendo um material muito bom para o produtor para que ele desenvolva essa atividade dentro da sua propriedade. Essa foi a primeira parte da nossa reportagem. Continuem com a gente que depois do intervalo voltamos com os dados do mercado de citros e informações sobre um banco genético mantido aqui, no Espírito Santo. Não sai daí não, é um instante só. Tempo Bom de volta. Lembrando que todo o nosso conteúdo pode ser acessado no site tempobomtv.com.br, no tribunaonline.com.br, além das nossas redes sociais, YouTube, Facebook e Instagram. Neste segundo bloco, vamos mostrar um banco genético de citros que é mantido na fazenda do Incapé, lá em Jucuruaba, município de Viana. De lá saem as matrizes, que são chamadas cavalos, usadas pelos viveiristas que produzem as mudas para os produtores rurais. Vamos saber também quais são os estados campeões de produtividade no Brasil e revelar que ainda há muito espaço para os citros se desenvolverem aqui no Espírito Santo. Confira a matéria. Como vimos na primeira parte da nossa reportagem, os estudos e pesquisas de melhoramento genético são fundamentais para garantir a continuidade da cadeia produtiva da citricultura no país e no mundo. As plantas são muito suscetíveis às mais variadas doenças. São afetadas por bactérias, fungos, vírus e nematóides, que são vermes do solo que atacam o sistema radicular, as raízes das árvores. Por isso, os citros dependem de novas variedades híbridas produzidas de forma quase que permanente para serem cultivados nos variados climas do planeta. São materiais de genética, geneticamente comprovados, de alta produtividade, são materiais que têm resistências a pragas e doenças e são materiais importantes para a gente poder passar para o produtor. Esses materiais são mantidos aqui no Incapé,
Esses materiais, a gente fornece borbulha desses materiais para os produtores de muda. A matriz, né? É a matriz, né? Nós temos as matrizes aqui no Incapé. Esse material ele é fornecido para os produtores de muda, principalmente do município de Santa Leopoldina, né? E a partir desses materiais, você produz a muda e esses materiais eles são vendidos para os produtores. Assim, a pesquisa científica é um fator decisivo nessa busca por plantas e genéticas resistentes e pela junção dessas variações genéticas a fim de criar espécies adaptadas a cada clima específico. Além disso, o rastreamento da produção de mudas é fundamental para garantir o sucesso do empreendimento. O Incapé ele tem por objetivo, não só na parte técnica de passar isso para o produtor, mas também trabalhar essa parte de ter esses materiais superiores para poder fornecer para os produtores rurais, principalmente os pequenos produtores. Vamos agora conhecer melhor o mercado de citros no Brasil. Mais de 80% da produção está concentrada no interior paulista e no Triângulo Mineiro. São Paulo produz cerca de 70% do total. Na safra 2017-2018, a produção nessas duas regiões foi de mais de 364 milhões de caixas de 40 quilos, um aumento de 14% com relação à safra anterior. O momento é de alta, provando que apesar dos riscos, o setor continua forte. No Espírito Santo, a produção ainda é bem pequena e não abastece sequer o nosso mercado interno, o que revela haver um grande potencial para a expansão. Este é o Banco Genético da Fazenda do Incapé, em Jucuruaba, no município de Viana. Aqui atrás estão 42 modelos genéticos de citros diferentes. Eles servem de matriz, que são chamadas borbulhas, para os produtores rurais do Espírito Santo. Então a manutenção desses materiais, né, esses bancos de germoplasma, nos permitem fazer essas avaliações e colocar para esses produtores materiais que possam ser resistentes, né, que tenham resistências a esses vírus, a esses fungos que possam vir a mutar. É um laboratório a céu aberto, onde cada planta recebe uma placa de identificação e tem o seu desenvolvimento acompanhado de perto pelos pesquisadores. Também há um viveiro, onde algumas variedades estão sendo analisadas. A produção de mudas em ambiente fechado aumenta a segurança sanitária. Em São Paulo, inclusive, a legislação exige que toda muda seja produzida assim. Aqui no Espírito Santo não é obrigatório, porque até o momento não há registro de uma praga que afetou severamente as lavouras paulistas. Daqui, as matrizes são levadas para os viveiristas, que a partir delas vão produzir mudas para os produtores rurais. Como pudemos ver na nossa reportagem especial, a cultura dos citros exige uma vigilância permanente para evitar que mutações de vírus e bactérias possam atingir as lavouras, né, Alex? É isso mesmo, Aileen. E também para evitar que fungos ou nematóides, que são aquelas doenças que atacam as raízes, são transmitidas pelo solo, prejudiquem a produção. E na nossa entrevista especial, nós vamos ouvir um especialista no assunto, o Flávio de Lima Alves. Ele falou com o Alex sobre a importância das pesquisas científicas e contou mais detalhes sobre a citricultura. Vamos conferir. Eu estou com Flávio de Lima Alves. Ele é engenheiro agrônomo e pesquisador do Incapé, responsável pelo processo de produção de citros nas fazendas experimentais. Flávio, explica pra gente o que aconteceu depois que a doença da tristeza, né, o vírus, atingiu de forma geral todo o Brasil a produção de citros nos anos 70. Entre 69 e 70, o Dr. Ivan Neves Andrade introduziu, a partir da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, 18 clones, os primeiros 18 clones indexados, né, livres de viroses, inclusive do citro, da tristeza, aqui na fazenda experimental de Alfredo Chaves. E aí esse material veio se incorporando e enriquecendo a partir de novos materiais introduzidos do agronômico, lá de Limeira, e também da Embrapa, e constitui o nosso banco genético hoje, que tem aproximadamente, com a introdução de um novo material de pera, 270 genótipos. Esse é
atual banco genético. Quando a gente fala em genética de citros, né, é algo muito complexo e exige um estudo permanente, né? Quais são os próximos passos agora para garantir que novas doenças ou mesmo mutações de doenças já existentes não afetem novamente a produção? Olha, existe uma linha de pesquisa muito forte, né, na questão de desenvolvimento de variedade resistente, está sendo feito focando na questão do green, que é uma doença bacteriana lá em São Paulo, o cancro cítrico também, né, que é outra bactéria, mas na nossa linha do país de um modo geral, que a gente não possui essas doenças disseminadas no nosso estado, e aqui na Bahia também não tem, Sergipe não tem, a gente está focando mais na questão dos cavalos e a adaptação nesses nossos solos, principalmente solo de tabuleiro aqui da região norte, né, e outras regiões, nos microclimas que nós possuímos aqui no estado, também na região do Caparaó, desenvolve o trabalho também nessa região, na região de Jerônimo Monteiro, Venda Nova, e assim vai. É porque é necessário haver uma adaptação às condições climáticas, né? Mesmo que existam modelos de sucesso em outros lugares, é algo muito complexo que exige que cada local tenha a sua solução. Mas é verdade, precisamos ter realmente para cada local, às vezes descobrimos uma variedade, uma propriedade de um produtor, a gente faz as avaliações, devolve para o agricultor, porque é específica para aquela região dele, para aquele local dele. Isso acontece muito com citros. A gente descobre materiais maravilhosos, por causa das hibridações naturais que acontecem. Ok, muito obrigado pelas informações. Nós voltamos ao estúdio. Se você gostou do nosso tema principal de hoje e quiser compartilhar com os amigos, é muito fácil. Basta acessar o nosso site ou o site da TV Tribuna e também as nossas redes sociais. Os endereços todos estão aparecendo aqui na sua tela. Nós vamos fazer mais uma rápida pausa e na volta mais novidades. É um instante só. Estamos de volta e neste terceiro bloco você já sabe, é hora de ficar atualizado sobre as novidades do mercado agrícola no quadro Tempo Bom Notícias. Confira! O Incaper e a Prefeitura de Domingos Martins vão realizar um dia de campo sobre as culturas da poncã e da laranja. Será entre 1 e 5 da tarde do próximo dia 20 de março. O Espírito Santo recebe pela primeira vez o maior circuito gastronômico do país, o Mesa ao Vivo. Será entre os dias 21 e 23 de março, na Faculdade Novo Milênio, em Vila Velha, e vai contar com uma extensa programação, incluindo aulas ao vivo com grandes chefes de cozinha do estado e do país. O município de Santa Maria de Jetibá vai comemorar o Dia Mundial das Águas, 22 de março, com a realização do Circuito Águas Pomeranas, das 8 da manhã às 5 da tarde do dia 22. Agora é hora de falar de trabalho coletivo, voluntário, em favor da alimentação saudável, da sustentabilidade e da educação ambiental. É o projeto Horta Comunitária Quintal da Cidade. Muito legal, confira. A Horta Comunitária Quintal da Cidade fica na Cidade Alta, no centro de Vitória. Fruto do trabalho coletivo de voluntários defensores da natureza e do consumo de alimentos sem agrotóxicos. O lugar era uma rua sem saída, de difícil acesso e recheada de entulho, mato e lixo. Desprezada pelo poder público, a pequena rua se transformou graças à força da coletividade. Não é fácil, mas é muito prazeroso, né? A partir do momento que a gente se propôs a juntar um grupo de moradores para fazer um cuidado coletivo desse espaço, a gente pensou sempre em prezar pela autonomia, da gente ter assim, um mínimo de dependência com relação a órgãos públicos, né, e tal. E a gente teve um apoio inicial da prefeitura, né, com doação de terra, com a capacitação que foi dada pelo programa da Secretaria de Saúde, Hortas da Saúde, e isso foi no início, né, lá em 2014,
2014 mesmo, 2014. E de lá, 2014 não, desculpa, 2016. De lá para cá a gente está caminhando mais no coletivo mesmo, no esforço coletivo, na dedicação, na união. Nem o corte de água impediu a continuidade do projeto. Os voluntários pediram uma ligação particular e fazem o rateio da despesa. Os custos com a manutenção do espaço são bancados a partir de eventos como brechós, mutirões e apresentações musicais. São as formas que a gente conseguiu de obter recursos para manter a horta, já que a gente não tem nenhum tipo de financiador, né, para a horta. Para esse ano a gente está pensando em inscrever projetos, para concorrer em editais também. E é isso, é mais no esquema de doação e de eventos que a gente consegue manter. Neste período do ano, com o calor no auge, a horta passa por um período de transição. É feito um trabalho de manutenção para que as plantas suportem o alto calor. Além disso, foram adquiridos 150 sacos de terra e esterco para preparar melhor o solo. O objetivo principal aqui é a educação ambiental e a conscientização para uma alimentação saudável. Alunos de várias escolas já visitaram o projeto, que vai continuar levando essa mensagem positiva para a população. A gente trouxe aqui CMEs da Prefeitura de Vitória, trouxemos escolas de ensino médio, escolas particulares também, e é uma coisa muito prazerosa. A gente fez oficina com os agrônomos, a gente tem 2 agrônomos que são voluntários, no coletivo da horta, o Dauro e o Luciano, e eles deram oficinas para as crianças, para os adolescentes. Foi uma coisa muito legal e que a gente pretende continuar fazendo esse ano. Recentemente, uma árvore morta que havia no local e apresentava perigo foi retirada pela prefeitura. E o espaço tem tudo para ficar ainda melhor. Um exemplo e tanto sobre como cuidar bem dos espaços públicos disponíveis nas cidades, promover saúde, bem-estar e consciência ambiental para estas e as futuras gerações. Eu penso que o poder público precisa de abrir os olhos para o potencial que tem uma horta comunitária e uma horta urbana. Em todos os sentidos, tanto no sentido de proporcionar alimentos saudáveis para as pessoas do entorno, para os vizinhos, para os moradores, quanto a questão comunitária, convivência, como que isso humaniza a cidade, entendeu? A gente pegar um espaço que era um espaço subutilizado ou não utilizado e transformar num espaço de referência. Hoje a gente é referência aqui no centro. As pessoas têm prazer em vir aqui, a gente recebe visita de idosos, de pessoas de programas de saúde mental da Prefeitura de Vitória. Então se tornou um espaço de convivência, muito bacana. O programa de hoje vai ficando por aqui, mas todo o nosso conteúdo está disponível para você ver ou rever quando e onde quiser. Na internet, no site tempobomtv.com.br, no tribunaonline.com.br, no YouTube, pelo canal Tempo Bom TV, no Facebook e também no Instagram. Mais uma vez, foi um grande prazer encontrar vocês aqui nesta manhã de sábado. Infelizmente, o programa terminou, mas na semana que vem tem muito mais conteúdo inédito para vocês. Um grande beijo, fiquem com Deus e até semana que vem. Tchau, tchau. Um abraço, pessoal. Tchau.